Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você é daquelas pessoas que não gosta de trabalhar com VBA, Visual Basic, porque não conhece muito bem os comandos, ou mesmo se você nunca ouviu falar do VBA, das macros do Excel, a partir dessa aula eu vou te mostrar como é simples trabalhar, dando exemplo com duas estruturas de comandos. Nós temos a estrutura de repetição, que dará velocidade a uma automatização, caso você queira fazer, com os comandos for, next. E nós temos a estrutura condicional, inteligência, com os comandos if, else e if. Vamos verificar que você pode utilizar tanto a estrutura for, next isoladamente, como a estrutura if, else e if, ou pode juntar essas duas estruturas para dar velocidade e inteligência a uma automatização no Excel, por exemplo. Note aqui nesta tela, nós temos aqui duas macros. A primeira macro retrata for next. A sintaxe dessa estrutura é for i igual a 1 to 10. O que isto quer dizer? Para i, que vale 1, até 10. Ou seja, executará uma repetição 10 vezes aqui. Essa palavra comando significa os comandos que você estará colocando aqui nesta posição. Nós veremos alguns exemplos onde você poderá entender melhor como isso funciona. Então nós temos aqui na parte superior for next. Nós temos em seguida subconde 1, que é a estrutura condicional. Nós temos aqui uma variável. Nesta variável nós colocamos aqui uma função para sortear o número do 1 ao 5. Não se preocupe com essa linha de comando. Esse não é o foco dessa aula. Eu apenas coloquei para que o VBA sorteasse números de 1 a 5. Aqui com o comando if, else e if, nós colocamos certa medida de inteligência ao processo. Por exemplo, se o número sorteado for 1, executará estas linhas de comando. Se o número sorteado for 2, executará estas linhas de comando. Se for 3, estas, e se for 4 ou 5, esse último grupo de comandos. Então, dessa forma, nós vimos que nós podemos ter velocidade com o comando for next, e nós podemos ter inteligência com os comandos if, else e if. E mais, como mencionei, nós podemos juntar isso tudo. Velocidade com inteligência, juntando for next com o if, else e if. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil para você entender. E depois nós vamos até o Visual Basic para praticar e visualizar o que acontece. Note o primeiro exemplo. Nós temos aqui subrepetição 1. Nós novamente declaramos uma variável i que vai receber um número inteiro. Nós temos então aqui para i igual a 1 até 10. E aqui nós temos o comando msgbox. Esse comando exibe uma mensagem na tela. O que o msgbox vai apresentar? O valor de i. A primeira mensagem que ele vai apresentar é o número 1, em seguida o 2, o 3, até o 10. Note um outro exemplo. Nós temos aqui subrepetição 2. Nós temos aqui duas variáveis, a variável i e a variável isoma, e nós novamente temos aqui uma repetição de 1 até 10. Essa macro vai percorrer 10 vezes esse intervalo e vai estar somando o número 1 com o número 2, com o número 3, até o número 10. E o resultado será apresentado aqui, msgbox e soma. A soma dos números 1, 2, 3 até o 10 dá 55. Nós veremos isso depois lá no Visual Basic. Vamos observar mais um exemplo. Repetição 3. Aqui nós colocamos junto tanto o comando for, velocidade, com os comandos if, else e if de inteligência. Observe, temos aqui algumas variáveis declaradas. E aqui nós temos para i igual a 1 até 100. Ou seja, será executado esses comandos de repetição 100 vezes. Aqui temos uma pergunta. If é se. Então, se o número em questão aqui da variável for um número par, ele estará somando nessa linha de comando. Caso contrário, estará somando aqui. Porque application worksheet function is even, ele pergunta, é um número par? Se for um número par, estará somando aqui. Caso for um número ímpar, estará somando aqui. Vamos observar mais uma vez. Por exemplo, o número 1 é um número ímpar. Vai somar nessas linhas de baixo. Já o número 2 é um número par. Somará aqui. O número 3 soma aqui, 4 aqui, 5 aqui, até o número 100. E no final vai apresentar a mensagem. A soma dos números pares é i soma 1
que é nesse bloco de comandos, e a soma dos números ímpares é i soma 2, que é depois do else aqui. Então, dessa forma, nós colocamos velocidade com inteligência. Na variável i soma 1, somos pares. Na variável i soma 2, somos números ímpares. Nós podemos colocar qualquer situação aqui para executar um processo com velocidade e inteligência, então. Vamos agora até o Visual Basic do Excel, praticar esses exemplos e alguns outros. Estamos então aqui no Excel, vamos clicar na guia Desenvolvedor e vamos até o Visual Basic. Temos aqui as macros que apresentei na tela anterior. Vamos verificar a primeira macro, repetição 1. Temos aqui a variável din as integer, como uma inteira, e que fazemos uma rotina de repetição para i igual a 1 até 10. Então vai fazer 10 vezes este processo, e para cada processo estará apresentando a mensagem com o valor da variável, começando em 1, 2, 3 até o número 10. Vamos clicar aqui e executar, clicando nesse triângulo ou pressionando a tecla de atalho F5. Vamos executar. Notem, número 1, número 2, número 3, número 4, até o número 10. Finalizou. Vamos verificar agora a segunda macro, subrepetição 2. Temos agora duas variáveis, a variável i e a variável i soma. Aqui no início, a variável i vale 1 até 10. E a variável i soma, ela vale 0 ainda. Nós estaremos fazendo uma rotina de repetição aqui, e a cada volta estará somando em i soma o valor da variável i. De início, a variável i soma vale 0, mais 1, que é o valor da variável i, vai dar 1. Na segunda volta, a variável i soma vale 1, mais o número 2 da segunda volta da variável i, nós teremos 3 e assim por diante. Vamos rodar para verificar. Vamos colocar aqui um breakpoint e vamos executar. Notem, já executou para nós as 10 voltas e agora pressionamos F5 novamente. Notem a mensagem 55. Vamos executar novamente colocando um breakpoint neste local aqui. Vamos executar clicando nesse triângulo e vamos observar. Na primeira volta, onde i vale 1, i soma vale 1. Na segunda volta, observem, i soma já vale 3, porque i agora é igual a 2. Na terceira volta, o i vai valer 3. 3 mais 3 vai valer 6. 10 e assim por diante até o final. E se tirarmos agora e pressionarmos a tecla F5, vamos perceber que rodou as 10 vezes, somando sempre o valor da variável i. Muito bem, vimos então a segunda estrutura da repetição. Vamos agora para uma terceira. Nós temos aqui a variável i também, agora declarada como long, ela poderia ser utilizada também como integer. Temos a variável i soma 1 e a variável i soma 2 também. Note que temos aqui novamente a estrutura da repetição, for i igual a 1 até 100, e finalizamos aqui. E aqui dentro nós temos a estrutura de condição, ou seja, estamos colocando certa medida de inteligência aqui. Aqui fazemos uma pergunta, if, se o valor da variável i de início for um número par, estará somando neste local aqui. Se for um número ímpar, estará somando aqui. Então, soma número par, soma número ímpar. E no final vai apresentar a mensagem. A soma dos números pares é i soma 1 para os pares, e a soma dos números ímpares é i soma 2 para os números ímpares. Vamos rodar. Vamos colocar aqui alguns breakpoints. Vamos executar agora. Vamos perceber que o primeiro número é um número ímpar. O número 1 vai entrar nesta posição aqui. Porque aqui ele pergunta, se é um número par, ele vai entrar aqui. Se é um número ímpar, vai entrar aqui. Notem, entrou aqui. Então é um número ímpar. Temos aqui i soma 2, 1. E i soma 1, 0 ainda. Porque não somamos nenhum número par. Vamos para a segunda volta. Agora sim. Agora a variável i vale 2. Então nós temos um número par. E não entrou aqui. Na terceira volta é o número 3. Agora temos um número ímpar. Vai entrar aqui novamente. 3 mais 1, 4. E agora vamos entrar na outra variável. E soma 1, que é um número par, 6. E assim por diante. Entrará então uma vez na variável para par e uma vez na variável para um número ímpar. Vamos agora tirar os breakpoints e pressionar F5 para rodar até o final, de 1 até 100. Notem a mensagem. A soma dos números pares é 2.550
e a soma dos números ímpares é 2.500. Ok? Finalizou o processo. Então, percebemos que agora conseguimos unir os comandos de repetição para dar velocidade e os comandos condicionais para dar inteligência à planilha, somando dos número 1 ao número 100, pares e ímpares. Se colocarmos, por exemplo, aqui agora o número 1000, podemos rodar. Ele estará somando todos os números pares e os números ímpares de 1 a 1000. Podemos clicar e executar. Note a velocidade, já somou para nós a soma dos números pares e a soma dos números ímpares também. Vamos voltar aqui para o número 100. Vamos agora para o outro módulo. Temos aqui um módulo em branco. Vamos ajustar aqui na tela e visualizar a nossa planilha. Temos então aqui na coluna A datas e na coluna B quantidades. Podemos observar que a nossa planilha vai até a linha 1000 com as informações data e quantidade. Vamos criar uma macro agora para percorrer todo esse intervalo e colocar na coluna D, por exemplo, as quantidades. Vamos colocar aqui a macro sub percorrer x. E colocamos aqui a variável de i as integer. E aqui vamos criar o for. For i igual a 2 to. Vamos colocar aqui 1000 porque temos 1000 linhas de informação. Em aulas à frente estaremos trabalhando algumas macros com variáveis especiais para que ela encontre automaticamente qual a última linha com informações. Nesta aula vamos deixar a informação fixa. Então, fechamos aqui agora next i. E vamos colocar o que? Aqui dentro dessa estrutura de repetição. Vamos colocar aqui cells, que se refere à célula do Excel. E colocamos aqui, ó, row index é a linha, column index é a coluna. Então vamos colocar aqui o i, que se refere à linha que ele estará percorrendo, vírgula, na coluna D, que é onde nós queremos colocar a informação. Esta célula, na linha, começando na linha 2, na coluna D, ou D2, nesse local, estaremos colocando a informação de cells e, vírgula, vamos pegar a informação que está na coluna B, que é a quantidade. Então, desta forma, ele estará executando essa estrutura de repetição, começando em 2 até a linha 1000, colocando aqui na coluna D as mesmas informações da coluna B. Podemos agora executar. Percebemos então que ele já executou. Notem, ele colocou as mesmas informações da coluna B na coluna D. Podemos agora apagar e vamos fazer alguns outros testes. Vamos colocar aqui agora um pouco de inteligência nisso aqui. Vamos inserir algumas linhas, vamos indentar e colocamos aqui uma pergunta. Se, por exemplo, a informação da coluna B, vou colocar aqui I, vírgula, B. Então, se a informação da coluna B ou a quantidade for maior ou igual a 400, então vai colocar a informação na coluna D. Se não, else quer dizer se não, colocamos aqui and if. Se não, vamos colocar aqui, copiamos e colamos esta mesma linha de comando, e na coluna E, nós vamos colocar as informações de produção que são menores do que 400. Repetindo então, na coluna D colocaremos as quantidades maiores ou igual a 400, e na coluna E nós colocaremos as menores do que 400. Vamos agora executar. Temos aqui um erro na escrita, else. E agora sim vamos rodar novamente. Muito bem, percebemos então que informações menores do que 400 foram colocadas na coluna E, informações maiores ou igual a 400 foram colocadas na coluna D então. Podemos apagar novamente e vamos voltar ao Visual Basic. Temos então aqui já dois exemplos colocando todos os valores da coluna B na coluna D ou colocando um critério aqui maior ou igual a 400 e menor do que 400. Podemos também fazer uma macro para percorrer e observar datas, por exemplo. Vamos colocar uma outra macro aqui. Podemos copiar toda esta macro. Notem como é muito simples de fazer. Vamos colocar aqui agora um outro nome da macro para não dar conflito. Percorrer Y. Da mesma forma, e aqui agora faremos então uma outra questão. Se na coluna A, vamos observar aqui, que temos a data, for maior ou igual, vamos colocar aqui uma data, datas têm que ser colocadas entre aspas. 1º de julho de 2020, porque os dados são de 2020, então ele vai colocar a informação na coluna D. Senão, ele estará colocando na coluna E.
Aqui agora eu vou dar uma sugestão. Quando você trabalhar com datas, porque nós temos uma data padrão Brasil e padrão americano. Então vamos colocar aqui para forçar uma data e aí não teremos problema. Vamos colocar aqui, ó, sedate. Isso aqui é um conversor para forçar o Excel a entender que é uma data. E colocamos aqui também sedate. Isso aqui é um comando extra para você ir anotando. Então note, se a data da coluna A for maior ou igual a 1º de julho de 2020, estará colocando a informação na coluna D. Caso contrário, na coluna E. Vamos rodar novamente. Percebam então, temos aqui ó, agosto, dezembro, novembro, informações na coluna D. E datas inferiores a 1º de julho foi colocado na coluna E então. Então desta forma nós percebemos velocidade e inteligência, colocando informações aonde nós queremos de acordo com o critério que nós estabelecemos. Podemos colocar também um intervalo. Vamos supor, um exemplo final aqui, vamos supor que nós quiséssemos colocar então, agora, na coluna D, informações apenas do mês de julho. Então olha só, nós temos aqui o critério maior ou igual a 1º de julho, vamos copiar isso aqui tudo e colocar mais uma questão aqui, ó, end, vamos quebrar aqui com underline, colocar embaixo aqui, ó. Então observe, se na coluna A nós tivermos uma data maior ou igual a 1º de julho e na coluna A ainda nós tivermos uma data menor ou igual a dia 31, então colocará a informação na coluna D. Caso contrário, todos os outros meses, de janeiro a junho e de agosto para frente, estará sendo colocado na coluna E. Podemos rodar agora e vamos verificar, vamos observar. Temos aqui então a informação de julho, aqui para cima todos os outros meses, vamos perceber aqui, mais uma informação de julho, mais informação de julho e assim por diante. Se modificarmos aqui, por exemplo, vamos colocar aqui algumas datas de julho, dia 10 de julho de 2020, e vamos arrastar para baixo aqui algumas datas, para ele colocar todas aqui. Vamos rodar novamente, vamos apagar, e podemos rodar novamente. Vamos perceber aqui na parte superior todas as quantidades referentes ao mês de julho. Rodamos novamente. Perceba então, fez para nós. Então, criamos aqui mais 2 exemplos agora, colocando ou observando quantidades e observando também datas. Aqui, se quiséssemos também colocar um intervalo, quantidade de 400 a 600, por exemplo, nós poderíamos fazer da mesma forma que fizemos aqui na parte inferior. Colocar um end e colocar uma outra condição também, exatamente como fizemos aqui na macro percorrer y. E aí, o que achou? Você acredita que já consegue criar algumas macros com o que aprendeu hoje? Vamos relembrar. Nesta aula, nós vimos de forma simples como criar estruturas de repetições para ter velocidade com os comandos for e next. E a criar estruturas condicionais para dar inteligência às planilhas e ferramentas que criamos com os comandos if, else e if. Pratique, pratique, pratique. Este é o segredo. Logo, você poderá utilizar o VBA para criar muita coisa que o ajudará no seu dia a dia. Na próxima aula, veremos outros exemplos de como aplicar tudo isso que aprendemos, com mais alguns recursos interessantes. Vejo você na próxima aula.